Olá, estamos de volta. Vamos para a nossa segunda aula aqui do módulo de redação barra questões discursivas. E a partir de agora, nós vamos trabalhar de forma bem objetiva como fazer uma boa produção textual e como tirar nota máxima nos concursos públicos, tá certo? A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que quando nós estamos diante de uma redação ou de questões discursivas, que são palavras, expressões sinônimas, nós estamos, então, diante de um texto do tipo dissertativo. Ou seja, ou a questão vai pedir para eu defender ou para eu expor uma ideia, tá certo? E é preciso a gente já começar vendo qual é a estrutura de um texto dissertativo. Então, a estrutura é a seguinte: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, tem que ficar claro para o examinador qual é o assunto, de que o texto fala, qual é a tese, qual é a defesa do candidato sobre aquele assunto. E, se possível, o candidato já deve apresentar dois ou três argumentos sobre aquela tese, sobre aquele assunto, certo? Então, a quantidade de argumentos vai depender da quantidade de parágrafos que você vai trabalhar no desenvolvimento, que é a problematização, né? Então, se você vai trazer dois parágrafos de desenvolvimento, conforme está aqui na minha primeira aula, eu vou trazer dois argumentos, né? Então, como eu já falei, o desenvolvimento é a problematização dessa tese. Eu vou ter que trazer causas, consequências, exemplos, falas de autoridade, tudo isso para defender o que eu quero defender, né? Então, pessoal, esses argumentos aqui, a gente pode chamar de ideias secundárias ou de tópicos frasais. Então, cada um tem que ser trabalhado em um parágrafo separado. Então, o argumento 1 eu trabalho no primeiro parágrafo do desenvolvimento, o argumento 2 eu trabalho no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, olha só, esse segundo parágrafo aqui, eu vou trazer a apresentação do argumento 1, aí eu vou trazer uma explicação ou causa para o argumento, uma consequência do argumento. Aí eu vou trazer um conector, ou seja, uma conjunção ou uma locução conjuntiva que relaciona esse argumento 1 com o argumento 2. Por exemplo, se a ideia for de adição, eu posso trazer um além disso, um además. Se a ideia for de oposição, eu posso trazer um contudo, um porém, né? E aí eu vou apresentar o argumento 2, trazer uma explicação, uma causa, um exemplo, uma fala de autoridade, um dado estatístico, ou seja, eu vou desenvolver a minha ideia, né? E aí, na conclusão, você vai trazer um conector, ou seja, uma conjunção ou uma locução conjuntiva que traz essa ideia de conclusão, né? Um portanto, um diante dessas ideias. E aí você vai reafirmar a sua tese e você vai fechar aí com uma sugestão concreta, com alguma ideia sobre como resolver esse problema que você trabalhou, né? Então, se você faz isso, não tem como você não tirar nota máxima, porque você não fugiu do tema, você desenvolveu a sua tese, então, e você aí seguiu a estrutura de coesão e de coerência textual, tá certo? Eu vou até pegar aqui um exemplo de redação nota 1000, que traz, que trouxe, né, como tema, justiça com as próprias mãos, problema ou solução. Então, eu sugiro, sempre que quando você lê o texto norteador, logo nesse primeiro período aqui, que é a frase ou a afirmação de cunho geral, você traga as palavras principais reescritas dentro dessa afirmação. Por exemplo, se o meu tema aqui é justiça com as próprias mãos, problema ou solução, então eu vou trazer o seguinte aqui como afirmação de cunho geral. Comenta-se com frequência
sobre a questão de se fazer justiça com as próprias mãos. Perceba que eu já deixei claro que eu não ia fugir do tema da ideia central aqui do meu texto, né? Ponto. Agora eu vou trazer a tese, ou seja, eu vou trazer a minha opinião sobre esse assunto. Embora muitos a considerem uma solução, o que se percebe é que o aumento do número de justiceiros pode trazer efeitos irreversíveis à sociedade. Então, você percebe que aqui eu já estou dando uma opinião sobre esse assunto. E aí eu vou trazer o argumento 1. Alguns comentam que a população tem de reagir para combater a impunidade. Então, essa é a ideia. Alguns argumentam que a população tem de reagir para combater a impunidade. Então, aqui eu vou desenvolver esse meu primeiro argumento. Aí, depois, eu vou dizer assim, em contrapartida, ou seja, eu vou trazer esse conector aqui, que traz a ideia de oposição, né? Em contrapartida, esse tipo de anarquia certamente tornará o país uma terra sem lei. E aí eu vou problematizar também esse meu segundo argumento. Então, é interessante que eu traga um exemplo, como eu já falei, uma causa, uma consequência. Se você pensar sempre nessas questões de problematização, causa, consequência, argumento, fala de autoridade, algum dado estatístico, pronto, você desenvolveu o que você queria falar, né? Então, olha só. Vamos ver aqui um modelo de introdução. Eu vou trazer aqui essa frase de cunho geral, ó, que eu vou usar em todos os exemplos aqui durante esse nosso módulo, para que você fixe bem essa estrutura, e aí você pegue outros temas e você vai escrevendo a partir dessa nossa estrutura aqui. Por exemplo, sabe-se que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em muitos aspectos, superior à da zona urbana. Esse fato ocorre porque, no campo, inexiste a agitação das grandes metrópoles, há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados e as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Então, você viu aqui, ó, que eu trouxe, que eu trouxe 3 argumentos. Ó, o primeiro, no campo inexiste a agitação das grandes metrópoles. O segundo, há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados. E o terceiro, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Então, aqui eu trouxe 3 argumentos, então vou ter que trazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Para cada parágrafo, vou ter que desenvolver uma ideia dessa, certo? Então, no primeiro período, trouxe a tese, sabe-se que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Então, esse superior aqui é um modalizador, ou seja, o que é um modalizador? Um juízo de valor. Aqui eu estou trazendo a minha opinião, né? E o segundo período, ó, porque a gente tem os períodos dentro dos parágrafos, né? Então, o segundo período, eu vou trazer o tópico frasal, os tópicos frasais, né? E aí eu já vou elencar um a um, conforme eu já disse anteriormente. Outro modelo, agora vamos ver um modelo de desenvolvimento, né? Então, ó, cada parágrafo tem somente um tópico frasal. E cada tópico frasal corresponde a apenas um parágrafo, né? Então, isso quer dizer que uma ideia central não deve ser desenvolvida em mais de um parágrafo, nem um parágrafo deve ter mais de uma ideia central, né? Exemplo 1. A preservação do patrimônio cultural imaterial acarreta a valorização da cultura local e a diminuição do impacto da influência estrangeira. Então, esse aqui é um tópico frasal. Agora eu vou ter que desenvolver.
Aqui eu, no caso, já tirei uma nota considerável, porque eu trouxe um argumento, mas se eu não desenvolver esse argumento, eu não vou tirar a nota máxima, né? Então, vou ter que desenvolver. Essa valorização implica um respeito maior ao que é próprio, promovendo, de certa forma, a revitalização desses traços culturais locais. Então, isso aqui é uma consequência. Além disso, então, vou trazer outra consequência. Diante de costumes culturais tão diversificados, elevá-los a um patamar de patrimônio promove maior tolerância por parte da população. Basta observar, olha só, eu gosto muito de usar essa expressão, basta observar. Isso aqui você já vai trazer o quê? Um exemplo. Você poderia dizer, por exemplo, mas, por exemplo, não é uma expressão tão bonita assim. Então, você bota, basta observar o título de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro dado ao Panda, que funciona, muitas vezes, como um mecanismo de combate à intolerância religiosa. Então, aqui foi um exemplo. Então, você trouxe o tópico frasal, você trouxe duas consequências e um exemplo. Então, sobre esse parágrafo aqui, ó, é nota 10, sem dúvidas. Outro exemplo. O senso de coletividade é eficaz no papel de constranger indivíduos a se comportarem segundo regras de conduta. Aqui é um tópico frasal. Dessa forma, a liberdade de uma pessoa é limitada pela liberdade de outra, de modo que a supressão de condutas socialmente reprovadas tacitamente, de modo que há supressão de condutas socialmente reprovadas tacitamente. Isso aqui é uma explicação. Como resultado, há uma boa convivência em sociedade, mesmo sendo composta de pessoas tão distintas entre si. Aqui é uma consequência, né? Assim, o senso de grupo prevalece sobre as individualidades, como defendia o sociólogo Emily Durkheim. Então, quando você traz a fala de Emily Durkheim, você está trazendo aqui um testemunho de autoridade, né? Então, aí você usou uma explicação, uma consequência e um testemunho de autoridade. Então, um parágrafo de desenvolvimento como esse também é nota 10, né? Agora, e a conclusão, né? Então, veja, os dados utilizados, as ideias e os argumentos convergem para o fechamento da discussão ou exposição. Um texto bem concluído é aquele que evita repetir literalmente os argumentos já utilizados. Também o uso de fórmulas feitas, expressões como, portanto, como já vimos antes, ó, que coisa feia, né? Portanto, como já vimos antes, concluindo, finalmente, empobrece demais uma redação. Então, a função do fechamento inerente à conclusão deve ficar evidente não nas palavras, mas na clareza e na força dos argumentos que arrematam a discussão do autor. Então, reserve dois períodos dentro do último parágrafo para a conclusão. Uma para a retomada da tese, outro período para o acréscimo. No acréscimo, procure apresentar soluções específicas sobre o tema, ao tema sobre o qual se discorreu, ou simplesmente apresentar críticas, opiniões em relação ao que se discutiu no texto. Então, quando você traz o seguinte, ó, portanto, você já está dando a ideia ali de que vai concluir, né? Por todos esses aspectos, é uma expressão conclusiva. Aí você traz aí a retomada do que você vinha falando. Por exemplo,
O reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres capacita para atuar de forma proativa em favor da sociedade. Então, por exemplo, se o tema era esse, nesse primeiro período, houve uma retomada do tema. Sendo assim, ó, sendo assim, melhor ainda seria que o governo promovesse incentivos fiscais às empresas para contratação de, acho que é mão de obra feminina, a fim de proporcionar um acelerado desenvolvimento social. Então, aqui houve uma sugestão, né, de solução para o problema. Então, pessoal, olha só, se a gente escreve dessa forma, não tem como não gabaritar, né? Outro exemplo aqui de conclusão. Diante disso, ó, essa locução conjuntiva, diante disso, também já dá a ideia de conclusão. Tem-se nas competições esportivas, ó, se você escolhe por não colocar essa expressão diante disso, você pode também colocar uma conjunção conclusiva deslocadas. Ó, tem-se nas competições esportivas, vírgula, portanto, vírgula. Ó, também quando você coloca, desloca a conjunção, a locução conjuntiva para o meio, intercalando ali na frase, fica muito bonito esteticamente, né? Então, veja, diante disso, tem-se nas competições esportivas entre países uma ótima ferramenta para um mundo em paz e igualitário. Então, foi a retomada da tese. É de suma importância que tais eventos sejam não só preservados, mas ampliados e incentivados para que o máximo de nações possam participar. Então, repare que aqui eu trouxe uma sugestão. Desse modo, os efeitos de tantas experiências e oportunidades são maximizados. Então, aqui houve uma consequência e o fechamento. Então, pessoal, ó, não esqueça, é importante utilizar um conector, ou seja, uma conjunção com a sua devida ideia, né? Ou seja, esse conector coesivo, sempre que houver mudança de parágrafos ou quando se iniciar um período novo, né? Quando você traz, além disso, não obstante, todavia, então você está trazendo as ideias ali, os conectivos ligando essas ideias, então o texto vai ficar bem coeso. Bom, então é isso. A gente vai se encontrar na próxima aula com mais exemplos de sugestões para que você tenha esse material aí do lado e você vai escrevendo sobre os mais diferentes temas, sobre os mais diferentes temas. Então, pode ir pegando o tema aí, toda semana, pelo menos é interessante você escrever um texto seu mesmo, seguindo esse nosso roteiro, seguindo essas nossas dicas, tá bom? Então, é isso, espero vocês na próxima aula.